YouTube da Igreja Batista Central, FB, o canal aqui em Francisco Beltrão. É um privilégio, prezado ouvinte, tê-lo em nossa companhia nesta manhã tão agradável, quando mais uma vez podemos estar juntos e nos comunicar nesta mensagem que faz bem aos nossos corações. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã, quando novamente podemos aqui estar para comunicar as boas novas com nossos ouvintes, sobre os quais rogamos as tuas bênçãos. Em especial nesse tempo em que há uma expectativa quanto a esta epidemia que está assolando, esta pandemia que assola o mundo e que a ciência está procurando a saída, o recurso, mas nós cremos no teu poder, que o Senhor controla todas as coisas. Por isso pedimos sobre aqueles que estão enfermos, que estão passando por essa angústia, por essa tribulação, que o Senhor dê paz, dê segurança, restauração e saúde, tudo dentro da tua vontade, da tua direção. Nós agradecemos por tua palavra, a Bíblia Sagrada, o livro que nos mostra o caminho que devemos seguir. Nós agradecemos porque Jesus Cristo, sendo Deus eterno, se fez homem, esteve entre nós e criou um plano de redenção pela graça baseada no imenso amor de Deus, o qual pedimos que inunde os corações daqueles que nos ouvem nesta manhã e continua a nos abençoar. É o que pedimos, agradecidos no nome de Jesus. E na sequência nós ouviremos agora com os arautos do Rei, cantando Como a Voz Doce do Anjo. Como a voz doce de um anjo, numa mensagem de amor, vem a feliz esperança, meu coração confortar. Eia que após tempestades vem a bonança embalar, o coração perdoar, dando-lhe calma sem par. Oh, voz de amor, que me vem embalar meu coração, vem Senhor confortar. Se no crepúsculo da tarde toma o horizonte outra cor, por entre a treva que adensa, não vês da estrela o fulgor, e vindo as trevas noturnas, tens porventura temor, não desanimes que logo há de brilhar o alvor. Voz de amor, Senhor, que me vem
confortar. Voz de amor, voz de amor, voz de amor, voz de amor. Nesta manhã nós vamos meditar com o tema Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel é Deus conosco. E o profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, ele fala sobre isto. Isaías foi chamado por Deus para pregar ao seu povo e trazer uma mensagem de esperança para aquele momento e para o futuro. Ele viveu cerca de 750 anos antes de Cristo e anunciou a vinda do Messias, anunciou quem ele seria e como ele se portaria neste mundo. Então vale a pena consultá-lo. Isaías capítulo 7, o verso 14 nos diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Este Emanuel significa Deus conosco. E que qualidades teria esse menino e como ele nasceria, como seria a sua vida? Naturalmente está narrada pelo profeta dentro do contexto do seu livro e também nos evangelhos. Mas as qualidades deste Messias estão descritas em Isaías capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós ouvimos na primeira música, na abertura deste programa, falando sobre o coração em paz. E, naturalmente, quem traz esta paz aos nossos corações é o Príncipe da Paz. O Príncipe é o primeiro, é aquele que tem a primazia em tudo. Então, nestas qualidades do menino que haveria de nascer, e nós sabemos que nasceu, cresceu, desenvolveu, cumpriu o seu ministério e que um dia voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estão todos estes atributos. Maravilhoso. O seu maravilhoso olhar nos contempla. Conselheiro, Deus forte. Os conselhos dele são conselhos eternos, duradouros e que nos trazem a esperança. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas de que forma tudo isso aconteceu? Eu destaco no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e procedo à leitura do versículo 18 até o 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até
que ela deu à luz a um filho e lhe puseram o nome de Jesus. Vejam como há uma fundamentação, como já mencionada no livro do profeta Isaías. E agora chega o momento desta escritura cumprir-se. Então nós lemos aqui no Evangelho de Mateus como isto aconteceu. José estava noivo com Maria e de repente Maria sente-se grávida, sem ter coabitado com José, sem terem tido relações sexuais, onde então daí se poderia colocar o embrião no útero no devido lugar para a geração da criança. E diz o texto que José era um homem justo, ele sabia o que estava fazendo. E ele não quis defamar a Maria, pensou em deixá-la em segredo. Mas aí o anjo vem e fala com ele e conta esta história. Enquanto ele estava projetando em desistir dessa empreitada de ser o marido de Maria, chega o anjo e diz, o anjo do Senhor diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí o texto prossegue, que ela dará à luz um filho e até indica o nome que seja dado, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José fica tranquilo, porque o que foi gerado em Maria foi algo do Espírito Santo. E a razão disso acontecer é porque todo o ser humano já nasce debaixo do pecado. E Jesus, quando se fez homem, ele foi igual em tudo aos seres humanos, menos no pecado. Ele não pecou, como está narrado lá no livro, na Epístola aos Hebreus. Então Jesus, gerado pelo Espírito Santo, ele não trouxe a herança do pecado, porque ele era Deus, Deus se fazendo homem. Ele teve as duas naturezas durante o seu período aqui na terra. Ele sentiu dores como homem, sentiu fome, sentiu tudo o que o ser humano sente, mas não sentiu o pecado. Pelo contrário, quando ele foi levado à cruz do Gólgota, no Calvário, ele sentiu sobre si todos os pecados de toda a humanidade e os expiou para a nossa redenção, para que por meio dele tivéssemos a reconciliação com Deus, a paz duradoura, a paz que tranquiliza o nosso ser e os nossos corações. O evangelista João, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 14, ele continua a descrever esta chegada do Messias Salvador. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este texto também fala a respeito de João Batista, o que também o profeta Isaías descreve a vinda primeiro de João Batista, que eles foram contemporâneos e primos. João Batista foi aquele que foi ao deserto e pregava: voz do que clama do deserto, preparai o caminho. Ele foi aquele precursor de Cristo, aquele que entrou no ministério para preparar tudo para Jesus. Foi João Batista que também, dentro do contexto ministerial, pôde apontar para Jesus como o Messias. Como neste mesmo capítulo 1 de João, verso 29, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi um arauto, foi um anunciador, foi aquele que pregou sobre a nova aliança de Deus com os homens e que apontava e convivia diretamente com Jesus. Tanto é que a sua pregação era um pedido de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mensagem esta que foi endossada posteriormente por Jesus, também pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando no dia de Pentecostes o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, prega, e as multidões chegam a ele e perguntam o que deve ser feito, ele responde: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a boa nova de salvação. E esse texto lido do capítulo 1 de João fala que no princípio o Verbo estava com Deus e era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim inicia Gênesis capítulo 1, verso 1. Quando é este princípio, nós não temos palavras para descrevê-lo e nem tampouco podemos compreendê-lo o que é eternidade. O princípio da eternidade e o fim da eternidade. Na verdade, a eternidade não tem princípio e não tem fim. Ela existe e subsiste para todo sempre. Mas aqui nesta linguagem, para entendermos o que o texto quer nos dizer, falando de Jesus, ele estava no princípio com Deus, nas obras da criação. Tanto é que quando houve a decisão de se criar o homem, está no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Se está no plural, é porque estava presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na verdade, a Trindade é um só Deus, mas podemos entender com missões específicas. Deus é o que está assentado no seu trono e dos céus contempla todos os moradores da terra, contempla todas as coisas. Então, para a redenção do homem no Antigo Testamento, ele chama Moisés e lhe dá a lei e as ordenanças. Mas a lei e as ordenanças não foram possíveis ser cumpridas na íntegra pelo ser humano. Então, na plenitude dos tempos, diz o apóstolo Paulo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E então Jesus Cristo, o Filho, vem numa missão especial à terra, conforme descreve o verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então Jesus Cristo traz dos céus esta missão. Nasce na manjedoura em Belém, cresce como um menino normal, auxilia seu pai na carpintaria, discute com os doutores da lei no templo aos 12 anos. Tem todo o narrativo contido nos evangelhos. Mas quando ele chega à fase final, indo antes de ir à cruz, ele sela o Novo Testamento, a nova aliança, no seu próprio sangue, para que todo aquele que crê nele possa ter a vida eterna. Então, nesse contexto todo, o que queremos dizer nesta manhã? Não queremos acrescentar e nem diminuir, apenas procurar entender aquilo que está contido na Santa Palavra de Deus. E o verso 11 diz: veio para que era o seu, os seus não o receberam. Naturalmente que ele veio para os judeus, e os judeus não o receberam. Mas aí o Evangelho foi universalizado. Diz: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho crido, e se você crê, também se torna filho de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí onde entra a ação da terceira pessoa, o Espírito Santo, é aquele consolador, ensinador, e o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus possa, através da sua benevolência, tornar clara a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Ainda na sequência ouviremos um hino de Natal, não poderia ser diferente, cantado pelo Coral da Fraternidade. Vinde, cantai. Telefone para contato 44 988 51 8355. É do pastor Alcir Santos de Araújo, da Igreja Batista Central, em Francisco Beltrão, que convida a todos para as atividades dentro das restrições, e haveremos de repensar como ficará a partir de amanhã também, dado ao novo decreto do governo e da prefeitura. Mas agradecemos sua audiência, desejamos um feliz domingo a todos, e às 19 horas teremos o culto de louvor e adoração, claro, a Rua Sergipe 1152. Um feliz domingo, uma semana abençoada, e se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais um programa evangélico Boas Novas. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Carclin dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.